estou vendo que o comparecimento aqui está mínimo. Então, eu vou gravar e depois eu mando por e-mail ou até disponibilizo no YouTube, depois eu vejo. Mas, enfim, o primeiro objetivo sempre são os recados, né? Ou seja, a devolução da atividade vai ser quando da devolução da segunda unidade. E quando é que vai ser a devolução da segunda unidade? Eu vou mandar para vocês a segunda unidade dia 8. Segunda-feira, dia 8, eu vou mandar para vocês a segunda unidade. E vocês me devolvem dia 11, na quinta, ou seja, até o dia 11, na quinta. Tá? Então, a prova, né? A prova eu vou mandar para vocês dia 8 e vocês me devolvem até o dia 11, a quinta. Quero devolver no dia 8. Dia 8 de manhã eu estou mandando. Quero devolver no dia 8 mesmo. Beleza, precluiu, viu? Ah, professor, mas eu acho que eu errei uma questão ou outra. Então, pronto, faça com calma e aproveite o tempo. Né? Tem 3 dias aí para resolver a questão. Né? Então, dia 8 eu mando para vocês. É a segunda-feira, logo cedo eu estou mandando a prova. É uma prova mesmo, né? Como eu havia avisado. Uma prova. Todas as instruções vão estar lá na prova. O que é que eu vou querer da questão? Uma questão objetiva. São 5 questões objetivas. Marca uma, só tem uma correta. Marcou a correta, explicação jurídica, fundamentação legal. Só isso. Em 2, 3 linhas, responde. Tá? Então, não é porque marquei porque veio do nada, não. E aí eu vou dizer o que vale cada um. Ou seja, se só marcou a correta, se botou só a fundamentação jurídica, se faltou a fundamentação legal, o que vale cada um do lado, né, da prova, ou seja, do lado da questãozinha. Mando para vocês. E aí vocês me devolvem até o dia 11. Quando devolver a unidade, né, a avaliação, a prova, aí vocês me devolvem também a atividade extra que eu passei já para vocês. Me devolvem aí a atividade extra, que a gente inclusive já resolveu aqui, né? Que a gente já resolveu aqui em sala, aqui nesses aulas aqui do Teams, né, no vídeo. Pronto, então dia 8 e dia 11 me devolve, tá? Segunda-feira de manhã estou mandando e no próprio e-mail eu vou dizer lá embaixo que é para me devolver para aquele e-mail onde vocês enviaram o e-mail da faculdade, o meu e-mail da faculdade, tiago.ramos@piodecimo.edu.br. Vou colocar também lá no final da aula esse e-mail que é para vocês me devolverem a avaliação. O que mais? Bom, gente, a avaliação vão ser cinco questões, 5 questõezinhas, cada questão tratando aí sobre um assunto, né? Cada questão tratando sobre um assunto que a gente já viu. E a partir de quando ou de onde eu vou cobrar essas questões? Eu já passei, vou falar novamente. Só que dessa vez eu vou tentar dar um direcionamento para vocês, tá? Dar um direcionamento, porque tem muita coisa para estudar, né? Tem muita coisa para estudar, então o aluno pode ficar perdido. Então começa, se eu não me engano, a primeira, eu falei para vocês, começa de fundo de garantia por tempo de serviço, não é isso? Então a gente vai começar do fundo de garantia. Professor, devo focar o quê ali no fundo de garantia por tempo de serviço? Então, foquem nas movimentações que o fundo de garantia pode ter, tá? Nas movimentações que o fundo de garantia pode ter do artigo 19, ou seja, movimentação da conta fundiária. Quais são as hipóteses? Aí tem lá todas as hipóteses de movimentação do fundo de garantia do artigo 19, certo? Então, deem ênfase, né, quando forem estudar sobre fundo de garantia, são várias coisas, mas dentre elas tem a movimentação da conta fundiária. Ou seja, quando é que o empregado pode movimentar, em quais hipóteses ele pode movimentar o fundo de garantia. Aí vai ter lá, né? Resilição bilateral, rescisão sem justa causa, rescisão indireta. Está lá elencado no artigo 19 da Lei 8.036/90, que é a lei do FGTS. Tá? Então, quando for estudar sobre FGTS, dê ênfase a essa movimentação, tá? As hipóteses de movimentação do fundo de garantia. Primeira questão, né? Primeira questãozinha aí para vocês. A segunda questão diz que ia cobrar a respeito de prescrição, não foi isso? Quem viu foi... Hein, gente? Eu vi, mas não anotei, professor. Então, mas a segunda questão, a segunda e terceira, são 2 questões que eu vou cobrar a respeito de prescrição.
tá? Duas questõezinhas, segunda e terceira, a respeito do assunto prescrição. No primeiro momento, é interessante que vocês foquem para essa segunda questão, as hipóteses de prescrição que a gente tem, tá? Que são prescrição bienal, que vai se dar com o fim do contrato de trabalho, o empregado tem 2 anos para ajuizar, né? Bienal é a prescrição de 2 anos que ele tem para ajuizar a demanda. E a prescrição quinquenal, ou seja, ele tem 5 anos da data que houve a violação do seu direito, ele vai ter 5 anos para interpor a demanda, certo? Então, prescrição quinquenal. Então, a segunda questão vai tratar sobre esses dois tipos. Dentro da prescrição quinquenal, observem o tipo, se vai ser prescrição quinquenal total ou se vai ser prescrição quinquenal parcial. Quinquenal total, quando o direito violado decorrer de um acordo entre as partes, tá? Decorrer de uma convenção ali entre as duas partes, ou seja, não decorrer de lei. A prescrição, nesse caso, é total. Decorreu 5 anos, perde tudo. E parcial, quando o direito violado decorrer de lei, né? De ordenamento jurídico, da Constituição, da CLT, da medida provisória, ou seja, decorrer de lei, o direito violado. Aí a prescrição vai ser parcial de 5 anos da data da violação. Então, sobre esses tipos de prescrição, aí eu vou colocar a segunda questão. Bienal, quinquenal, parcial ou total? Aí vocês vão ter que observar ali, né, saber os conceitos, mas identificar na questão prática, tá? Ou seja, para que serve a prescrição, o que o Instituto da Prescrição ele vai servir, tudo, o que ele visa proteger. Na terceira questão, eu vou cobrar uma coisa mais prática ainda sobre prescrição, que é a data que a gente vai contar, ou a data de contagem, é o marco inicial da contagem da prescrição, que é a violação do direito. E aí eu dei vários exemplos, assim, sobre a prescrição do fundo de garantia, do depósito, das férias, da cobrança do 13º, do salário. Então, o marco inicial. E aí vai ser uma questão mais ou menos prática sobre essa contagem, ou seja, vocês vão ter que observar, para essa terceira questão, quando foi que houve a violação do direito, ou pelo menos quando o direito se considera violado. Qual a data final da prescrição quando o direito é violado? Aí vocês vão ter que observar, por exemplo, com relação às férias, que tem um período aquisitivo e tem um período concessivo. O empregador só vai ter violado o direito depois que ultrapassado todo o período concessivo e ele não concedeu as férias. Aí é que ele vai ter violado o direito e inicia-se a partir dali a contagem do prazo prescricional. E aí, notadamente, eu vou perguntar nessa questão qual o último dia do prazo para ele interpor a ação para reclamar as férias de ano tal. É mais ou menos isso, e aí vocês têm que explicar, marcar lá a alternativa correta e explicar como é que chegou aquilo ali. Tá? Então, sobre prescrição, é mais ou menos isso que eu devo cobrar. Primeira questão, FGTS, movimentações. Segunda questão, prescrição, hipóteses ou tipos de prescrição. Terceira questão, marco inicial da contagem prescricional e marco final. Então, para saber identificar aí, para o aluno saber identificar, né, até quando ele pode interpor ou pode perquirir o direito violado. Então, para tanto, tem que saber fazer a contagem, tá? Para tanto, aí, o aluno vai ter que saber fazer a contagem. Quarta questão, pelo menos na quarta questão, eu vou cobrar... Estão vendo o vídeo aí direito, tá? Que aqui para mim apareceu tudo preto agora. Aqui tudo bem. Tá ok, né? Pronto. Na quarta questão, a gente vai, né, como eu havia dito, travou, votou. E aí? Voltou, foi uma travada rápida. Beleza. Voltou aí, eu acho que já voltou. A quarta questão, eu vou cobrar a respeito de direito coletivo, tá? A quarta questão é direito coletivo, ou seja, o que é que eu vou cobrar nessa quarta questão aí? O aluno vai ter que
da primeira fase, foi na primeira parte, identificar aquela parte de sindicatos, princípios sindicais e tal, aquela primeira partezinha aí que a gente já viu da parte de direito coletivo. Então, vocês foquem com relação a isso. Qual a proteção dos sindicatos, a proteção que tem os dirigentes sindicais, tá? Basicamente naquela primeira parte inicial sobre sindicatos. Eu vou fazer a quarta questão sobre isso. Então, tá lá a aula 23, 22, 23, né? Vocês assistem a composição sindical, quais são as funções que o sindicato pode ter, assistência judiciária e tal. Então, basicamente sobre sindicatos, a quarta questão, tá? A quarta questão vai tratar sobre sindicatos e aí vocês focam, né, dão ênfase, né, a essas duas, ou a a antepenúltima aula, que eu falo sobre as garantias dos dirigentes sindicais, a forma de atuação do sindicato, a subdivisão que o sindicato tem, ou seja, o que for a respeito do sindicato vai ser cobrado numa quarta questão. Na quinta questão, eu vou cobrar a respeito da greve. Tá? Eu não sei se vocês já acompanharam, mas eu já coloquei uma aula ontem lá, a aula 23, ela começa falando do direito de greve, e a aula 24, que eu coloquei hoje, ela também continua, né, e termina o assunto da unidade, terminando o assunto do direito de greve. Tá? Então, é a quinta questão. São 2 aulas para resolver essa questão, e vocês dão ênfase, né, a esse direito de greve. Uma coisa besteira, como uma questão objetiva, observa a letra de lei, né, a lei da greve, a lei 7.883/89, tá lá, desculpe, 7783/89, a lei da greve, dá uma olhada na lei, vai assistindo às aulas, anotando, e dá para fazer a questão tranquilo. Tá? A justificativa provavelmente vai estar, a justificativa legal, né, vai estar ou na lei da greve ou na Constituição Federal, no artigo 9º, que trata do exercício do direito de greve, pelo menos do livre exercício do direito de greve. Gravei essas 2 aulas, não sei se já teve alguém que assistiu, mas estão lá. Então tá aí, né, mastigadazinha aí para vocês, como é que vai ser a nossa prova. Vai ser mais ou menos desse jeito, né? E aí, dúvidas? Por mim, por enquanto, não. Estou gravando, né? Porque aí vocês já focam. Oi? Quanto à prova, tudo em ordem. Tinha algumas questões aqui que eu notei para tirar dúvida quando for no Pode momento. perguntar, Marcelo. Agora é a vez de vocês. Então, vamos lá. Eu não assisti, só fui até a aula 21, se não me engano. Aí eu não deu tempo ainda de ver as outras. Mas, com relação aqui ao direito coletivo, na estrutura do sindicato, né? Fala do órgão deliberativo. No órgão deliberativo tem os conselhos. Eu não vi como é que forma o conselho, professor. Veja, os conselhos, eles são eleitos, né? Se você observar lá quando eu falo, conselho fiscal, conselho consultivo, que tem conselho consultivo, tem conselho cultural, eles podem ou não ser eleitos, fazem parte da eleição, né? E são formados, né? Mas não vão ter estabilidade os membros do conselho, é interessante que saibam disso, né? Certo. Então, quem vai decidir é a Assembleia, né? E os conselhos, eles vão atuar cada um na sua área, a depender de quantos conselhos sejam formados. Exatamente, exatamente. E a Assembleia, quem vai fazer parte do órgão deliberativo, do órgão administrativo, do órgão administrativo é quem vai, de fato, ter estabilidade, que são os dirigentes sindicais, né? É certo, então. Eu tenho aqui outra pergunta. Quando fala que o dirigente sindical, caso ele peça para ser transferido, ele pode perder a estabilidade dele, né? Essa transferência, então, significa transferência de município, é isso, professor? A transferência de município, por exemplo,
Eu sou dirigente sindical eleito aqui em Aracaju, trabalho na Seconsud, daqui de Aracaju, no G. Barbosa. E aí, de repente, minha família está se mudando toda para lá, para Buquim, e tem o G. Barbosa lá também. Eu peço a minha transferência para lá. Automaticamente eu estou abrindo mão da minha, da minha estabilidade e do exercício do cargo de dirigente sindical, haja vista que Buquim é outro município, né, e que deve ter outros sindicatos dos comerciários. Entendi. Então, nesse caso, não teria condição de você morar, por exemplo, em Socorro e trabalhando em Aracaju, o sindicato é aqui de Aracaju, você não pode ser presidente. Não, pode. Eu estou falando, o que você não pode é a transferência. Você pode morar até em Canidé. Você trabalhar aqui em Aracaju e ser do sindicato aqui, tudo bem. O que não pode é você ser transferido para Canidé, trabalhar lá, no mesmo supermercado ou em algum outro ramo, e ser sindicalista daqui da cidade de Aracaju, dirigente sindical. Na realidade, a transferência diz respeito ao local de trabalho, não é o domicílio, né? Não domicílio, é de estabelecimento. Professor, no caso da extinção da empresa, aí o sindicato, o dirigente sindical, claro que ele vai perder a estabilidade, porque a empresa acabou, né, naquele momento, mas ele não pode continuar sendo o presidente do sindicato mesmo assim e arranjar um outro emprego na mesma área, poderia ser isso? Então, se ele foi eleito, né, como membro da categoria, né, porque às vezes, se você viu, às vezes a categoria ela não é só uma empresa, às vezes são várias empresas de uma determinada categoria, dos comerciários, por exemplo, né, ele pode continuar sendo presidente, mas aí ele não vai ter mais a estabilidade. Então, a empresa que ele trabalhava acabou, extinguiu, né? Então, não tem vínculo trabalhista mais. Mas vamos dizer que ele consiga trabalhar em outra empresa. Aquela estabilidade que ele detém como o presidente do sindicato, né? Como um membro lá da diretoria. Não. Não é transferida, não. Beleza. Ele vai continuar como presidente. Agora, a estabilidade não vai ser transferida para outro empregador, não, entendeu? Porque quem o elegeu, né? Os membros da categoria elegeu estando em uma empresa, né? Quando a empresa se extinguiu, perdeu a estabilidade. Aí, se ele quiser, ele pode se recandidatar já na outra empresa, né? Seria até mais justo com esse outro empregador. Entendi. Só com relação à assistência, né, jurídica do sindicato, essa assistência ela não é apenas para os filiados daquela categoria ou seria só para os filiados? Para todo e que eu tô qualquer falando. trabalhador. É um dever legal que o sindicato tem de fornecer assistência jurídica, entendeu? É para todo e qualquer trabalhador. Beleza, Tiago. Minhas dúvidas são essas. Ainda vou assistir a 22, a 23, a 24, que eu já vi que de ontem para cá você disparou lá, botou 3 aulas. Beleza. Foi, eu tava editando. Marcelo, e não só você, mas todos os outros, se tiverem dúvida, mande pro zap para mim. Porque na semana que vem eu já vou mandar a prova, né? Então, assistindo, teve alguma dúvida? Até o dia que eu mandar a prova para vocês, pode mandar pelo zap e eu respondo. Até no final de semana mesmo, nesse final de semana. Tiago, eu já assisti, fiquei em dúvida nisso, naquilo. Manda os áudios, eu mando de volta igual, tá? Manda de volta. O que não vale, como eu tinha dito, recebi a prova. Professor, estou com dúvida na primeira questão, na segunda, acabou aí. Acabou que é prova, né? Prova, questão objetiva, questão notadamente tirada em concurso, essas coisas, não tem dúvida se não sabe qual é a resposta, né? E aí está dentro do conteúdo do assunto, né? Mas não vai ser nada do outro mundo, não, gente. Professor, também tem algumas perguntas. Pode começar aí, Isaac. Pronto, em relação à questão dos sindicatos também. Vimos lá que o sindicato tem que respeitar a unicidade do município. Certo. E que 5 sindicatos podem formar uma federação. Exato. E tem também confederação e a central sindical. Quem é o representante do sindicato que delibera se quer participar da federação, da confederação, ou são todos os membros? A Assembleia. A decisão do sindicato é uma decisão coletiva, entendeu?
Então, a decisão para fazer parte de uma federação não pode partir do presidente, simplesmente, entendeu? Ele tem que colocar a decisão para votação na Assembleia e o órgão deliberativo, né, é que vai, né, por maioria, ali, em primeira votação de 3/4, em segunda votação de 1/4, né? Primeira chamada, 3/4 dos presentes. Segunda chamada, 1/4 dos filiados. Se conseguir a maioria, aí eles participam da federação. Se não, não participam. Ok. Outra pergunta em relação ao percentual. Na aula, acho que 22 ou 23, não lembro, que fala sobre os valores que são destinados, né, para o sindicato, para a federação, confederação. Aí eu vi lá que na federação é destinado 15%. Aí eu gostaria de saber se esses 15% é dividido para todas as federações do Brasil, como é, ou se cada uma tem 15%. É para a federação a qual o sindicato esteja afiliado ou formando. Se o sindicato não estiver formando nenhuma federação, não estiver sendo filiado a nenhuma federação, ele não manda. Não tem que ter 5 sindicatos para uma federação? Né? Sim. Então, se no mínimo 5, né? Então, Sim. se ele não pertencer a nenhuma federação, ele não vai destinar valor à federação. E aí esse valor que é destinado, 15%, divide entre as federações que participam. Não, ele sempre que sobra um daqueles, o valor volta para o sindicato. O sindicato não fica com 60 sempre, mas sobrou um ali, não tem confederação, não tem federação, volta para o sindicato o valor. Não, mas eu me refiro assim, tem a federação, mas a Certo. federação é composta por vários sindicatos, no mínimo 5, mas pode ser mais. E aí Isso. esses 15% que é destinado para a federação, divide entre os sindicatos que participam dela? Não, cada um manda 15% do que arrecadou. Não é dividido 15 por 5, não. Cada sindicato manda 15% do que arrecadou. Na verdade, não é nem o sindicato, né? Se ele está afiliado à federação, automaticamente a distribuição vai ser feita pela Caixa Econômica Federal, quando o valor for depositado lá. Pronto, era isso. E também mais o seguinte, vamos lá, 5 municípios compôs uma federação, mas aí outros 5 também compôs outra federação. E aí, vai 15% para cada federação ou eu divido esses 15 para as várias federações que existem? Não, só para as federações que os sindicatos estão filiados. Existem várias federações no país, mas ela só recebe do sindicato que faça parte, né, do seu bojo. Ela não vai receber do outro sindicato, não. Só daqueles que fazem parte, né, dela, da federação. Porque se for assim, tipo, é uma federação do comércio. Então, os valores que foi arrecadado dos empregados do comércio é que serão destinados para essa federação, é assim? Não. A contribuição que for arrecadada, 15%, né? 15%, a contribuição sindical vai ser destinada a essa federação, certo? 15% do que for arrecadado dos empregados vai ser destinado a essa federação. Pronto. Mas de que empregados? Dos empregados que fazem parte dos sindicatos filiados a essa federação. Se o sindicato não é filiado a essa federação não vai receber. Ah, entendido. Então, é só daquele empregado que agora não é mais nem obrigatória, né, a contribuição Não, anual. não é obrigado mais não Então, agora. se não tiver também nenhum valor arrecadado, nada é destinado. Nada vai ser destinado. Porque nesse momento, né, depois de 2017, que houve a mudança, isso pode ocorrer, né? Rapaz, é aquela coisa, né? De uma forma ou de outra, os sindicatos tiveram que se reinventar para conseguir cooptar essa opção, né? De filiado, né? De voluntariedade para que debite a contribuição sindical. Alguns deles estão conseguindo, outros fecharam as portas. Porque quando era compulsória, ele recebia sem fazer esforço. Entendi. Mas minha dúvida era em relação
a essa divisão, mas aí eu entendi que agora a federação só vai receber do sindicato que participa dela e da categoria que pertence, né? Exato. Eram essas minhas dúvidas. Beleza, tranquilo. Quem mais? Estou gravando, mais uma vez, lembre que eu estou gravando essa aula e vou disponibilizar ela por e-mail para vocês. Logo aqui, quando acabar, eu vou mandar por e-mail e vou tentar colocar ela lá no canal do YouTube também, que é uma aula importante, né? Ela traz mais ou menos os assuntos que a gente vai cobrar na prova e traz explicações sobre a atividade, de como vai ser a prova e tal, a data da prova, né? Recapitulando, mando para vocês na segunda-feira, dia 8, vocês me devolvem até o dia 11. Quem mandar antes, cuidado. Mandou, acabou. Não tem esse negócio. Professor, eu mandei, mas eu esqueci. Eu vi aqui, errei. Faça com cuidado, mande quando tiver certeza. Dá tempo, tem demais, né? 3 dias aí, fazer 5 questões objetivas, tempo tem demais. Dúvidas? Quem chegou depois aí, se tiver dúvida. Se não quiser digitar, manda aqui pelo Zap.